Vamos iniciar então o nosso segundo painel do dia: Gestão de vendas, diferenciação e liderança. Como moderador do painel, convidamos para compor o palco o presidente do Conselho da Brint, André Felipe Barbosa. Convidamos os painelistas, o co-founder da Escola Exchange, Cameli Rabelo. O consultor da 5G Consultoria, Leandro Quintão. O rockstar das vendas, Gabriel Machado. E o especialista em estratégia e marketing, Rodrigo Tadeu Antonangelo. Lembrando que os senhores poderão fazer perguntas, eu peço que, por favor, ergam o braço para que a nossa recepcionista leve o microfone até vocês. Com a palavra, então, o moderador do painel, André Felipe Barbosa, para a condução dos trabalhos. Bom dia a todos. Obrigado, Cameli. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Leandro Quintão e Rodrigo, pela presença aqui. A gente começa a perceber que o nosso mercado, antes da pandemia e com o advento da pandemia, com a chegada da pandemia, ele mudou muito. Nós crescemos no início da pandemia, abril, março de 2020, nós crescemos, o nosso tráfego saltou 50% o consumo. As aplicações que tinham para a internet, as empresas, as escolas, tudo se voltou para dentro de casa. Então você estudava, trabalhava e se divertia em casa. E eu acho que o nosso mercado foi começando a amadurecer a partir daí, né? Exigências os nossos clientes ficaram muito mais exigentes, a gestão do nosso provedor teve que dar uma guinada. A gente comumente era comprado, né? Os clientes iriam comprar os nossos produtos. E pós-pandemia, agora a gente vê uma outra mudança, né? A gente estava conversando lá atrás. Depois desse crescimento exponencial na pandemia dos provedores, a gente vê uma outra mudança acontecendo. Acho que começa uma acomodação, uma dificuldade em se ganhar mercado, a não ser que seja inorgânico, né, com aquisições. E o mercado, além de ter ficado muito exigente, já começa a ficar um pouco saturado, né? Pressões financeiras em torno da própria operação do provedor começam a aparecer. E aí a gente começa a ter que se reinventar, né? Pós-pandemia, aspas, a normalidade voltando, o mercado amadurecido, teve um crescimento muito grande. Agora a gente precisa se voltar mais para o provedor e tentar achar inovações. Painel passado sobre inovações, e esse a gente vai trazer aqui um debate sobre diferenciação e liderança. E para começar, eu queria passar a primeira rodada para que ele se apresente e depois a gente entra já nos debates. E eu vou começar com o Rodrigo. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite, estar aqui com vocês. Eu me lembro... Quem que aqui é do interior? Não é de São Paulo, é do interior.
Legal. Eu me lembro, primeiro, antes de me falar quem eu sou, eu preciso lembrar de uma coisa que, para mim, é muito importante estar aqui, né? Eu me lembro quando pequeno, em Avaré, no interior de São Paulo, para fazer um exercício, para fazer uma pesquisa de escola, eu tinha que sair lá da minha casa, ir até a biblioteca, pesquisar, pegar uns 5 volumes da Barça, aí todo desengonçado chegava na mesa com aquele monte de volume, tinha que abrir folha de papel almaço, fazer aquela pesquisa maluca. E tudo que eu queria naquela época, vindo de família humilde, era ter acesso a poder fazer uma pesquisa em casa. Eu não tinha condições de ter a enciclopédia na minha casa, tinha que ir para a biblioteca, e tinha uma sede muito grande de conhecer, de conhecimento, de viajar. E para mim foi no estudo que eu encontrei como uma forma de sair daquela realidade para uma nova realidade. Então eu sou engenheiro formado pela Unicamp e fui trainee de banco, né? Então fui trainee do Banco Santander, onde eu fui gestor de marketing direto, cuidando de telemarketing para venda de cartão de crédito, mala direta. Aí fui implantar CRM de Asset Management, parte de investimentos no Banco Safra. O Santander ficou muito puto que eu saí de lá. Pode falar palavrão, presidente? Por favor, obrigado. fique à vontade. O Santander ficou muito puto de eu ter ido para o Safra, me chamou de volta para lá. Aí eu, como eu sabia que eles estavam putos, aproveitei para cobrar mais, eles pagaram. Aí fiquei no Santander e fui trabalhar na companhia Hering, onde eu tive a vivência no varejo. E se hoje eu estou aqui, com toda essa experiência, né? Então desde 2010 saí do mercado corporativo para prestar consultoria e marketing digital. Então, vocês têm 2 motivos para ficar com raiva de mim. Um motivo é que eu ajudei muito o mercado de telemarketing, a venda de cartão. Então, quem está recebendo telefonema de cartão de crédito aí, depois pode me encher o saco depois da palestra, tá tudo certo. Não vou ficar com raiva de ninguém, não. Eu entendo. Até de mim eles me enchem o saco hoje em dia. O outro motivo é que em 2010 eu comecei no mercado de cursos online. Então você já tem outro motivo para ficar com raiva. Então começou, todo mundo já recebe aí anúncio de curso online e tudo mais. Mas o fato é que eu não estaria aqui se não fosse pelo acesso que um dia eu busquei a conhecimento e ao acesso que hoje nós temos de educação, de informação e também, obviamente, de entretenimento, que as pessoas buscam muito através da internet. Então, na verdade, eu tenho a agradecer a cada um de vocês pelo trabalho que vocês desempenham de trazer acesso para as pessoas. E eu falo isso porque, no final das contas, se você entender que é isso que você vende acesso a um sonho. Você vende acesso a um mundo que talvez a pessoa não tenha na vida dela. E a gente sabe que o crescimento hoje vem muito em função das classes C e D, essa ampliação. Então vocês precisam ter a convicção de que vocês estão dando acesso para essas pessoas. Então, mais do que vender megabytes e planos, a gente está vendendo acesso para essas pessoas. Esse é o motivo de eu estar aqui hoje. E eu espero contribuir na nossa discussão para trazer uma questão sobre como que a gente pode olhar para essas redes sociais, para a internet, que vocês dão acesso, para que vocês possam fazer melhores negócios, porque a pandemia não acabou, a epidemia não acabou, a gente vive uma epidemia de cópias. Se a gente tem muitas pessoas e muitas empresas entrando no mercado, a maioria dessas empresas entram copiando um concorrente, copiando aquilo que acham que deve ser feito nas redes sociais para estimular suas vendas. E no mercado cada vez mais competitivo, que talvez não esteja tão acelerado quanto foi, essa compreensão é fundamental para que você possa promover uma diferença estratégica no seu negócio e permitir que o crescimento do passado não fique no passado e possa continuar a ser construído para o futuro. Espero que a gente possa discutir isso e ajudar e trocar essa ideia com vocês. Então, um bom dia para todo mundo. Vamos nessa. Obrigado, Rodrigo.
Quintão, se apresente para quem não lhe conhece. Claro. Gente, primeira coisa, bom dia para todos vocês, né? É um prazer a gente estar aqui. Eu que estou nessa jornada junto com todos vocês aí, eu já estou no mercado da telecom há 6 anos, nesse processo de transformação da telecom, da profissionalização hoje. Hoje eu faço parte da diretoria da 5G, hoje nós atuamos em mais de 121 operações de telecom pelo Brasil. E a gente falando aqui do cenário da telecom, pegando uma breve, mas que cenário que mudou, né? Antigamente saímos lançando fibra e crescia, o mercado hoje mudou. Ontem, pegando a fala de um cliente aqui, a gente conversou muito, a gente estava para abrir uma cidade, eu falei assim, vamos fazer um mercadológico primeiro, porque o que aconteceu nesse cenário da pandemia para todos nós? Antigamente a gente crescia pela incapacidade de alguns provedores conseguirem atender. E o que aconteceu com a pandemia? Muitos provedores tiveram que se organizar. Por quê? Porque o nível de serviço hoje está muito parecido. Os planos estão iguais, os preços estão iguais. Tem alguns loucos fazendo prostituição de preço. Ontem eu estava com o pessoal fazendo um cálculo de rede neutra ali. Até agora nós não conseguimos chegar na conta final para tentar vender um ticket médio de 99. Você imagina quem está prostituindo ticket de 89 a 79. A conta não fecha mais na telecom. Os números mudaram. O mercado da telecom mudou totalmente. Pegando a fala do presidente aqui, tínhamos um cenário antes da pandemia muito diferente. Eu entrava em cidade, fazia uma semana, 5 mil vendas, 6 mil vendas. Hoje eu entro numa cidade, eu tenho que fazer um mercadológico, tenho que entender, tenho que ver o que eu vou colocar de multisserviço no meu produto para ter uma visibilidade melhor. Talvez eu tenha que pôr o Gustavo Lima de garoto propaganda para dar mais brand da marca. Então o mercado da telecom mudou. Hoje a gente tem que trabalhar de uma outra forma. Hoje nós temos que olhar para o nosso telecom como um cenário de experiência, gente. Hoje, o que difere nós para as operadoras é a experiência que a gente entrega, a proximidade com o cliente, nível de SLA, gestão de performance, buscar hoje casa conectada, e nós vamos falar muito disso aqui hoje. Então hoje eu atuo no mercado da telecom, né, com estratégias, estou rodando esse Brasilzão todo aí, trazendo para o provedor uma nova visão, que é a visão que a Brint hoje prega muito. Eu fui o primeiro aluno, o professor da Brint, né, online, que eu falei muito o seguinte: profissionalização, gestão estratégica, desenvolvimento de pessoas, melhorar a performance, KPIs, gestão de indicadores. Esse é o nosso momento agora. Não só querer escalar a qualquer custo, mas querer escalar baseado em indicadores, em gestão, estratégia, planejamento estratégico. E é isso que a gente vai falar muito aqui hoje sobre vendas e tudo isso aqui, tá bom? Obrigado, Quintão. E agora, Gabriel, por favor. Opa! Bom dia, pessoal, tudo bom? Uma honra estar aqui com vocês. Eu sou o Gabriel Machado. Acima de tudo, quero agradecer enfim, a toda a produção desse evento, agradecer ao André pelo convite, a Camille, ao Rodrigo também por estar com a gente, ao Leandro também. Então, sou o Gabriel Machado, também sou especialista em vendas, espero poder contribuir aqui com essa discussão, mas sou apaixonado obviamente por vendas, mas até mais do que ser um apaixonado por vendas, eu sou um apaixonado por gente. E a gente, complementando talvez o pensamento aqui do Leandro, o que a gente percebe hoje é que se discute muito, né, e a telecom acaba entrando muito nesse dilema, nessa discussão. Peraí, é uma solução B2B, é uma solução B2C? Se a gente for rodar aqui por essa feira hoje, por esse evento, a gente vai perceber que tem diversas soluções disponíveis para pessoas, para empresas, para organizações. E quando a gente entende que a gente tem que jogar o jogo da experiência e não o jogo do produto, a gente começa a entrar num novo patamar, num novo jogo. E aí eu costumo dizer que a gente está na era do P2P, não é nem B2B, nem B2C, é o P2P, é o People to People. Ou seja, são pessoas que se conectam com pessoas para conseguir otimizar a sua performance. E para isso, eu acabei me especializando ali, criei alguns métodos de venda, usando como plano de fundo rock and roll. Afinal de contas, estou agora finalizando a primeira pós-graduação da América Latina em rock, então estou me pós-graduando no assunto, mas trabalhei com vendas a minha vida toda. Nos últimos 4 anos passei a estudar filosofia aplicada e desenvolvi 2 métodos de vendas também. Espero poder contribuir, enfim, com todos os pensamentos que vocês têm aqui hoje. É muito interessante ver que hoje já se prova que 3 em cada 4 consumidores no Brasil preferem gastar o seu dinheiro, ou seja, investir as suas economias em experiências. Eles preferem consumir experiências ao invés de produtos. E aí quando você vê um evento como esse, quando você vê um Rock in Rio que esgota os ingressos logo, né, rapidamente,
antes mesmo de anunciar as atrações, eles já conseguem esgotar ou pelo menos ter uma demanda. Você começa a ver que essas experiências, as coisas que são memoráveis, elas de fato fazem diferença. E aqui, como é que a gente foge daquele discurso cíclico, previsível e padronizado para conseguir realmente despertar um engajamento? Então é um pouquinho disso que eu espero poder contribuir com vocês, e estou à disposição também. Espero que o papo hoje seja muito rico. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. E agora, nossa última palestrante, Cameli. Bom dia. Nossa, gente, cadê a animação de vocês? Bom dia. Quantos aqui trabalham diretamente ou indiretamente com vendas? Bastante gente. Boa. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Cameli Rabelo, eu sou co-founder da Exchange. A Exchange é uma aceleradora de vendas e, enquanto aceleradora de vendas, a nossa grande missão é acelerar profissionais e operações de vendas. A gente faz isso hoje através de treinamento, mentoria e construção do playbook comercial. Eu sou hipnoterapeuta corporativa. Essa é a hora que todo mundo olha para mim com olho de Mônica, né? Fala, que hipnose tem a ver com vendas? Mas tem tudo a ver com vendas, porque na verdade um dos fatores que mais impacta a performance de profissionais que atuam na área comercial são fatores emocionais, autoconfiança, automotivação, saber lidar com questões relacionadas à frustração. Acho que você mencionou aí já um elemento de frustração. Poxa, eu ia para o lugar, fazia 5.000 vendas, hoje eu vou, não faço mais. Isso é um fator que gera frustração em muitos vendedores, e quando o vendedor ele não consegue lidar com esse fator emocional muito bem, muitos vendedores deixam de performar, não porque não conhecem técnicas de prospecção, técnicas de venda, técnica de negociação, mas porque emocionalmente ele não está preparado para ter sucesso na área comercial. Então, por isso eu decidi me formar como hipnoterapeuta corporativa e atuo especificamente com equipes de vendas. Também sou especialista em vendas e liderança na área comercial. É usar a liderança democrática. A gente sabe que liderança é algo situacional, né? Não deveria, pelo menos, estar associado ao teu perfil comportamental, nem ao traço de personalidade que você tem. Tem muita gente que fala, eu sou uma líder mãezona, um líder paizão, ou eu sou um líder um pouco mais duro. Na verdade, a gente deveria ser situacional, para cada situação usar uma persona diferente. Então, uma das coisas que eu fazia antes de promover alguém na minha equipe, e olha que eu promovi muita gente, porque meu time escalou de 0 para 140 pessoas em 2 anos, então eu tive que fazer muitas promoções, era usar a liderança democrática. Então, eu sentava com os integrantes da equipe individualmente, com aquela célula que receberia um novo líder, que normalmente era entre 8 e 10 pessoas, e eu perguntava para as pessoas, eu falava, olha, não é uma democracia, não é uma votação, mas eu quero ouvir tua opinião. Se você estivesse no meu lugar hoje, você traria alguém do mercado ou você promoveria alguém do time à liderança? E era natural que as pessoas já apontassem alguém que na equipe já tinha essa figura de líder, já tinha conquistado essa posição de líder com a equipe. Exatamente, indiretamente, mesmo antes de uma promoção. Então, quando a gente promovia, era uma festa, né? A galera ficava em êxtase porque aquela pessoa foi promovida e ela era realmente vista pelo time como líder. Então, acho que para quem está aqui no momento de ou querer assumir uma liderança comercial ou ter que promover um líder, olhe muito para soft skills, né? Olhe muito para o aspecto comportamental, olhe muito para competências comportamentais e não só o técnico, porque não é isso que vai fazer um bom líder. É que você termina perdendo um excelente vendedor, né, quando você promove, e aí você nem tem um gestor e perde o excelente vendedor. E como é que a gente faz para identificado, né, ele vai se tornar um líder de equipe? Como é que que métodos a gente pode capacitar a equipe? A equipe. Boa. Eu sempre falo que a primeira coisa que você deveria fazer para capacitar uma equipe é definir a roda de competências daquele vendedor.
E não dá para dar Ctrl+C, Ctrl+V ou copiar de uma outra operação, porque quando a gente fala, por exemplo, de tecnologia, né, eu atuei durante 15 anos com venda de ERP, com software de gestão para pequenas, médias e grandes empresas. Então, quando eu falo de uma venda B2B, ou quando eu falo de uma venda B2C, né, eu estou vendendo para o consumidor final, estou vendendo para uma empresa, as técnicas podem ser diferentes. E aí não dá para eu pegar a roda de competências da Cameli e replicar para uma outra operação. O ideal é que você monte a roda de competências da sua operação. Então, quais técnicas, quais competências o meu vendedor na minha operação precisa ter? Primeiro passo. Montei a roda de competências do meu vendedor. Eu tenho 4 formas aí de trabalhar o desenvolvimento do meu time. Eu tenho treinamento, que a gente estava falando bastante lá atrás, né? Falando sobre treinamento. Nosso amigo aqui treinava 400 pessoas por mês, então treinamento é uma forma de capacitar, só que o treinamento ele nivela o conhecimento de todo mundo naquela roda de competências que você montou e faz com que todo mundo esteja nivelado academicamente. Mesmo que você tenha um treinamento mão na massa, você não tem como garantir que aquelas pessoas na prática vão conseguir ter proficiência de uso das técnicas que aprenderam. Então, primeira coisa é dar treinamento, porque se você não ampliar a consciência das pessoas sobre as técnicas que elas deveriam saber, elas estão num patamar de incompetentes inconscientes, né? O que é pior do que incompetente consciente, porque se eu sou incompetente consciente, eu sei o que eu deveria saber, mas eu não consigo praticar ainda. Se eu sou incompetente inconsciente, a pessoa não tem condições nem de avaliar se a performance dela é boa ou não, qualitativamente falando, porque ela não sabe nem o que ela deveria aplicar. Primeiro passo é treinamento. Depois a gente tem 3 ferramentas que são muito fortes para o desenvolvimento desses profissionais. E aí a gente pode trabalhar isso no one-on-one ou também num formato de grupo. Mentoria, né? Então ter um mentor, ter alguém com um track record, com um histórico de sucesso que possa mentorar essa equipe, que possa dar direcionamento para essa equipe. Coaching, que aí o ideal é que você faça no one-on-one. Então, você vai ouvir a ligação do teu vendedor, você vai ouvir a reunião que o teu vendedor fez com o cliente, você vai pontuar, né, fazer uma curadoria desse material e ir para uma sessão com esse vendedor, não com o objetivo de dar feedback, mas com o objetivo de fazer perguntas para ampliar a consciência dele do que ele poderia ter feito melhor naquela ligação. E por fim o feedback, né, que também é aconselhado que seja no one-on-one, que aí é literalmente pegar a gravação, fazer uma curadoria e falar, olha, isso aqui foram os pontos positivos da tua gravação, isso aqui são pontos de melhoria que a gente ainda precisa desenvolver e montar um PDI com essa equipe. Então, assim, para desenvolver vendedor, a base de tudo monta a roda de competências, treina a tua equipe e aí parte para um desenvolvimento one-on-one com feedback, mentoria e coaching para que de fato você tenha profissionais de alta performance e, consequentemente, tenha um ganho de eficiência operacional. E nosso setor, nós fomos crescendo, né? Como eu falei, a gente iniciou a operação muito na parte técnica, operacional, e aí foi tendo um aprendizado de liderança. E aí muito comum era a gente encontrar um conhecido que falava muito e era bem expansivo, e esse cara pode ser um bom vendedor, né? E aí a gente termina cometendo o erro de, ok, mas ele só tem, do que você falou, só tem a primeira competência. Ele pode ser um excelente comunicador, né, fala muito. E só, né? E só. E aí, se você não evoluir para os outros pontos, você mata na origem e aí fica, né, Só para vocês terem uma ideia da complexidade de uma roda de competências, eu já montei como mentora uma roda de competências de vendedores que tinha 24 competências. Então você imagina, né? Se comunicação fosse tudo, mas não é. Verdade. Presidente, posso fazer uma pergunta para a Cameli? Fica à vontade. A gente tem aquele sócio do Warren Buffett, o Charlie Munger. Muitos dizem que é a grande mente por trás ali da sociedade, né? O Charlie Munger, ele falava uma frase que é assim: we make silk purses out of silk. Ou seja, a gente faz bolsa de seda a partir de seda. E eu lembro que uma vez estudando em Chicago, eu ouvi uma frase que também me lembra muito isso, que era: pré-seleção sempre bate treinamento. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre essa questão de a importância de você selecionar a pessoa certa e versus essa crença de que eu posso, com treinamento, consertar a pessoa errada.
Boa. Uma recomendação que eu sempre dou para processo de recrutamento e seleção de vendedores é que ele seja feito em 3 etapas. A primeira etapa é uma etapa realmente com RH, né? Que aí você precisa ter é quase que um acordo de prestação de serviço, né? Um SLA ali com o RH, de qual perfil que você quer, qual a pessoa que você está buscando. Só que do processo do RH para o gestor final, eu nunca recomendo que você faça a entrevista direto, mas faça sempre um role play, uma simulação de venda, para que você consiga medir se essa pessoa tem autoconhecimento, se essa pessoa recebe bem feedback, se ela melhora quando recebe feedback. Então a gente faz a rodada de roleplay em 2 rodadas. Uma primeira rodada, a galera recebe feedback, faz uma segunda rodada, a gente mede a evolução delas da primeira para a segunda. Porque, de fato, se eu contrato pessoas que tenham coachability, que tenham a capacidade de melhorar quando recebem feedback, dá para contratar pessoas que não tenham as competências técnicas de vendas, mas eu posso treinar e essa pessoa vai melhorar. O que eu tenho mais dificuldade de mudar é comportamento e atitude. Se essa pessoa vem zerada de hard skill, ela só vem com soft skill, ela só vem com comportamental, mas não vem com técnico, se eu consigo validar no processo seletivo que essa pessoa tem coachability, eu contrato. Porque eu sei que se eu treinar, se eu der feedback, ela vai melhorar. Então a minha maior preocupação no processo de seleção de um vendedor é muito mais saber que é uma pessoa que eu consigo desenvolver do que essa pessoa já vir pronta com técnicas de vendas. Agora, um ponto que o André falou que vai de encontro a isso é o perfil comportamental do vendedor. Muitas pessoas acreditam, não sei quem conhece DISC aqui, análise de perfil comportamental? Algumas pessoas acreditam que no DISC o perfil comportamental ideal do vendedor é o executor comunicador ou comunicador executor. Eu já tive excelentes vendedores de estabilidade e cautela, analíticos e planejadores, mas a pessoa tem que querer muito ser vendedora, porque ela sai do perfil natural e vai para um perfil adaptado. Então isso é uma recomendação também. Passou pelo RH? Vai para o roleplay. Validou que essa pessoa tem coachability, eu consigo desenvolver? Faz um assessment para validar o perfil comportamental. Vai para a entrevista final e aí não tem erro. Mas de fato, se eu acertar na seleção, é mais fácil depois. Quintão, como é que está esse cenário, né? Venda de telecom? Como é que está hoje? Existe crescimento orgânico? Como é que está o mercado? E aí, indo especificamente para o nosso setor. O mercado ele deu uma mudança muito grande, né? E eu me assustei muito porque a gente hoje faz de tudo para o máximo para poder esgotar os canais de venda. Vamos partir para entender um pouquinho o conceito. Hoje, dentro de um telecom, você cria sua central de vendas, você vai ter de venda ativa, com tráfego pago, 60%, 70% da sua venda vai vir por esse canal. E aí você tem o porta a porta, que é o PAP, que vai pegar um pedaço, as lojas vão ter algumas coisas, mas a gente está tendo um problema de crescimento em escala. A gente sempre projeta todo ano, a gente senta, pega 121 operações nossas, vê quanto cada um cresceu e para ver uma base do que a gente vai ver para o ano seguinte. E ano passado a gente teve um problema muito grande. Ano passado foi um ano muito desafiador. A gente acabou pegando uma ressaca da pandemia, o churn subiu muito, porque um churn de referência hoje é abaixo de 1,7. E sendo que desse 1,7 você vai pegar 70% que é inadimplência, que vem crescendo muito no nosso cenário da telecom. Vem subindo muito. Hoje a gente está criando canais de cobrança mais agressivos do que o processo de venda. Porque hoje a gente tem que fazer de tudo para não perder o cliente. Então a gente vem mudando todo o processo. Então o que eu estou vendo muito hoje? O crescimento de 2% de mercado está acontecendo de 1,5% a 2%. Só o que está pegando é o seguinte, a gente às vezes coloca 1.000 clientes, está perdendo 700, perdendo 600, porque uma mudança de endereço muito grande. Então o que eu vejo hoje da telecom? A gente está tendo as consolidações, que é o crescimento hoje através de compra, que é um bom mecanismo, e quando você vai fazer contas, você vai analisar, vale mais a pena comprar, até por um valor um pouquinho mais caro, que hoje você tem operações vendendo de R$ 1.500 a R$ 3.000, R$ 3.000 é uma loucura, né? Mas é para os fundos, mas você vale mais a pena hoje você comprar. Hoje você tem o Paraná, você tem Santa Catarina com a dificuldade de projeto, você não consegue fazer projeto ali. Então o que você tem que estar fazendo hoje é comprar para você poder crescer sua rede. Então hoje o mercado mudou muito. Hoje, igual eu falei aqui no início, experiência muda tudo. Então hoje o processo de venda, a gente tem que ter um bom CRM,
Porque você faz tráfego digital, coloca 8, 10 mil reais lá no tráfego. Beleza, vai chegar o lead. Mas se o vendedor, o comportamento, pegando a sua fala, se não tiver um vendedor que seja consultivo, chegou, dê as boas-vindas para o cliente, entenda a necessidade, não apresente o preço de cara, porque o erro do vendedor é aqui, ó, o preço é 99, 300 mega. O cliente já viu o preço, ele já criou um preconceito, ele vai olhar para o preço, ele não vai olhar para a qualidade, para o diferencial, para o suporte, para o CDN. Então o mercado mudou muito. Hoje, estava numa discussão, essa semana com alguns provedores, a gente estava numa discussão muito grande que é o seguinte: colocar produtos para melhorar a percepção de mercado. Exemplo, nós colocamos a HBO em algumas bases, só que tem que fazer conta. Por que tem que fazer conta? Você vai colocar o HBO a R$17, aí você coloca num plano 99, joga o HBO e está comendo sua margem, porque a margem de um custo hoje de um telecom, o custo operacional para manter um cliente é de R$40 a R$50. E aí você tem ali um imposto que vai um bom planejamento tributário de R$12. Então você tem que fazer muita conta hoje do seu telecom, não dá para fazer loucura. Porque tem algumas operadoras, a gente estava ontem com um cliente, pessoal de Rondônia, a gente estava discutindo. O foco nosso agora deixou de ser um pouco o crescimento. É manter um crescimento de 20%, 22% para esse ano, mas focar em geração de caixa. Para quê? Para a gente consolidar o nosso caixa para fazer aquisição e fusão. Então mudou muito a preparação, a profissionalização do provedor hoje, o nível de serviço mudou. Hoje, para vocês terem noção, se o cara ligar no seu helpdesk e demorar mais de 30 segundos para ser atendido, seu suporte é ruim. Hoje o mais importante não é o TMA, é o TME, tempo médio de espera. O multicanal, tem gente ainda que trabalha com aquele modelo de callback, que o cara liga, desliga para depois ligar, pelo amor de Deus. O sistema de WhatsApp tem que funcionar. Hoje a gente tem que colocar NPS na nossa operação, porque o NPS do telecom tem que ser maior do que 80. Hoje a gente tem que estar de olho na conexão 24 horas. Se o cara ficou mais de 24 horas sem se conectar, o helpdesk tem que estar ligando: tudo bom, senhor Everson, aconteceu alguma coisa? Estou vendo aqui que seu equipamento está desligado. E tem uma coisa muito importante dentro da telecom, que não é só mais o vender, é trabalhar a área de renovação com uma gestão de ofertas, para a gente melhorar a oferta para o cliente. Eu estava conversando com o Roberto da Brisanet, na última Abrinte, a gente jantou com ele, e ele falou uma coisa: Leandro, estamos fidelizando os clientes através de aplicativo. Eu falei, que legal. Peguei essa ideia do Roberto e comecei a trazer para as operações. Aí o cara, eu dou para o Everson o Deezer. Aí eu vejo que durante um ano o Everson não usou o Deezer. Ô Everson, eu vi aqui que eu te dei o Deezer, porque as velocidades estão muito iguais, é 200 mega, 400 mega, aí agora eu vou entrar com ilimitado, agora é o plano de 1 giga, e bate um plano de 1 giga, dá um baita do estresse lá que o cara não está dando velocidade. Então, você tem que entender hoje que é experiência. Hoje é vender para o cara a casa conectada, a todos os equipamentos. O processo do técnico também mudou. O técnico vai instalar na casa do cliente, não é perguntar para o cliente onde que instala o Wi-Fi, é entender a casa, é conectar todos os equipamentos, é fazer os testes de velocidade. Então hoje mudou muito esse cenário. Hoje, qualidade, melhorar seu nível de serviço, profissionalizar a sua telecom, isso que é o cenário daqui para frente. Em trabalhar um marketing muito focado em brand, fortalecer a sua marca. Eu trago um nome, estava conversando com os amigos lá, e eu falo o nome seguinte, é Cities Love. Tem que ser a paixão, o seu produto tem que ser a paixão da cidade. E aí entra um trabalho hoje social que você tem que estar fazendo, de relacionamento, para tornar a sua marca na percepção, no nível de network, de relacionamento. Então o cenário vem mudando, o cenário deixou de ser crescimento acelerado para um cenário agora de experiência. Não dá mais, gente, para sair lançando fibra a qualquer custo. Hoje você tem que fazer mercadológico. Você vai entrar numa cidade, vou fibrar aqui. Faz uma pesquisa de mercado. Porque eu tive clientes que não quiseram fazer a pesquisa, eu falei, vai dar problema. Não, Quintão, pode deixar que aqui eu sei. Foi lá e lançou, gastou 5, 6 milhões numa cidade e não colocamos 200 clientes. Por quê? Porque o nível de serviço está muito igual. Então você tem que hoje focar em fazer uma pesquisa, entender o nível de rejeição daquele provedor. Se vai entrar numa cidade, entenda se tem mercado. Às vezes é melhor falar, peraí, eu vou consolidar meu caixa e vou tentar comprar um cara daqui a pouco. Então mudou o mercado. Hoje, até a parte de links hoje, se você não tem um PPT internacional para funcionar, hoje mudou tudo. Hoje você tem que mudar a estratégia interna. Você não adianta, o cara tem uma cidade grande, tem um pop só, arrebenta o pop, o cara fica sem internet. Hoje mudou. Hoje o jogo do provedor mudou. Hoje nós temos que focar na experiência, no cliente poder, a gente parar de pensar que o nosso produto telecom é produto do fim, ele é produto do meio. Nós criamos um meio de todo mundo se conectar. Isso que é o telecom hoje. E aí, aproveitando esse gancho, Leandro, a experiência, né? Aí eu converso com o Rodrigo. A gente precisa fazer com que o cliente saiba disso. A gente precisa ter uma comunicação assertiva.
A gente precisa entender qual é a necessidade do cliente. Como é que a gente pode entregar aquilo que o cliente deseja e depois colher o seu feedback? Como é que a gente faz todo desde essa jornada, né? Desde a entrega, a boa comunicação para o cliente e depois colher os resultados? Talvez o que eu vou falar vai deixar o pessoal, nossa, mas ele está falando, dando uma palestra, ele está falando sobre isso, né? Eu acho que a gente precisa aprender a falar menos e ouvir mais. A gente chega com o script pronto, com os planos prontos, a gente está nota 10 em oratória e nota 0 em escutatória. Ninguém ouve ninguém. A gente vai em churrasco com os amigos, toma uma cerveja, eu estou contando uma história que aconteceu comigo, com a minha filha, com a minha esposa, o cara não está ouvindo. Eu sei que ele está só esperando a minha boca parar de mexer, para ele começar a falar do filho dele e da história dele. Ninguém está ouvindo ninguém. E se eu não ouço ninguém na minha vida particular, como é que eu vou ouvir no meu negócio? Isso leva para as redes sociais. A gente está muito preocupado em emitir, em lançar e vender, e está pouco preocupado em ouvir e receber. E eu recomendo um texto do professor Rubem Alves, que já foi, né? E ele fala sobre o escutatório. Eu acho que vale como uma grande reflexão, a gente entender a importância de ouvir. Porque o cliente está lá. Ora, se eu tenho que prestar um serviço, se eu tenho contato com o cliente, e eu estou preocupado somente em entregar aquilo que eu tenho para levar, e eu não levo nada em troca, será que o sorriso, o feedback do cliente não está nessas entrelinhas? Será que eu preciso fazer das redes sociais e contratar ferramentas? Ou será que eu preciso ser mais humano? A gente está preocupado demais com as interações automatizadas e previsíveis da internet, que nos permite ganhar escala e automatização, mas se eu não honro uma pessoa, como que eu vou conseguir escalar? Eu preciso aprender a honrar o um. Quando eu consigo e honrar um, gente, é fácil. Nossa, entrou muita gente concorrente no meu mercado, tem muito concorrente agora. Mas vocês olham para os seus concorrentes? Olha para si. Será que eu estou prometendo e cumprindo? A gente tem uma altíssima demanda por pessoas e empresas que prometem e cumprem. Será que eu prometo, eu estou cumprindo o que eu prometo? Será que eu chego no horário? Será que eu dou feedback do porquê não estou entregando aquilo que eu prometi? Ou eu espero o cliente vir reclamar? A gente está na era da atenção, a gente está na era de mostrar que a gente é humano. Enquanto o seu concorrente está preocupado em escalar, você precisa estar preocupado cada vez mais em ligar o seu ouvido, olhar para as redes sociais como ferramenta de diálogo, olhar para a interação do vendedor como uma ferramenta e uma oportunidade de ouvir, porque é isso que o Quintão está falando aqui. É a era da experiência, mas não é a experiência de dar um bom atendimento. E o pós-venda? Toda vez que eu vou dar alguma consultoria para uma empresa, presidente, e a empresa geralmente chega numa consultoria, eu não treino vendedores mais hoje. Mas quando chega uma empresa para mim, Rodrigo, eu preciso fazer caixa. A primeira coisa que eu faço é olhar a lista e o CRM dos clientes atuais. É ali que está o relacionamento. É ali que está. A gente quer ser popular na escola, mas a gente não consegue tratar bem os melhores amigos. A gente trata o melhor amigo mal, a esposa a gente trata de qualquer jeito. Então a gente precisa entender que hoje em dia valores são mais importantes do que qualquer outra coisa. Se eu quero vender mais, se eu quero melhorar meus produtos, se eu tenho um pacote que tem mais velocidade, eu preciso comunicar isso para os meus atuais clientes e parar de preocupar somente com a aquisição. É muito mais fácil e muito mais divertido, se você faz o que você ama, conversar com seus atuais clientes e melhorar a experiência deles. Mas para isso é preciso se conectar com a nossa humanidade. Aí a gente vai ter feedback, aí a gente vai melhorar a nossa comunicação, que é a nossa única arma no final das contas.
Se vocês olharem para os produtos que a maioria dos mercados, eu não estou falando do mercado telecom, eles vendem commodities. É tudo igual. O megabyte que você entrega é igual ao megabyte do vizinho. É o mesmo megabyte. Mas por que eu compro de A e não compro do B? Porque aqui eu me sinto parte de alguma coisa maior. E eu só posso usar da minha comunicação para contar o que é isso que eu estou entregando. Acho que é basicamente isso. Perfeito. Presidente, eu queria só complementar a sua fala. Você falou uma coisa muito importante, da questão de escutar o cliente. Hoje a gente fala muito dentro dos processos de telecom que acabou a instalação, imediatamente trabalhar os feedbacks. E muitas vezes, hoje a gente sempre recomenda que a parte de cancelamento, reclamação, tem que estar com a diretoria olhando em reunião diária. Se o cliente reclamou, está com algum problema no processo. Então hoje nós temos que trabalhar muito forte. O que difere a nossa telecom para as grandes teles é a proximidade com o cliente. É o tempo de SLA de resposta hoje. Porque às vezes o cara fica 2 dias sem internet quando está numa operadora. Mas está num telecom, o cara ligou de manhã, de tarde está lá. E a gente busca trabalhar. Uma das coisas importantes, que você pegando essa fala, é a gente treinar nossos técnicos. Tem que treinar técnico incansavelmente. É um trabalho contínuo. Porque aqueles caras são a comissão de frente da empresa. É igual um dia eu fui estar lá na casa do meu amigo, Dr. Thanos. Dr. Thanos, ele é muito comédia, né? E o cara foi estar lá assim, o provedor tinha acabado de entrar. Dr. Thanos? Dr. Thanos. Você imagina o que ele é, né? Então, foi estar lá na casa do Dr. Thanos. Dr. Thanos, a gente acabou de começar um projeto nesse provedor. Aí o Thanos perguntou para ele assim: a internet é boa? Aí sabe o que o técnico respondeu? Não sei, só mandaram eu instalar. Então a gente tem que treinar os caras. Tem que treinar. Eu falo que treinamento, pegando a fala, treinamento, gente. Hoje é treinar. Fazer os caras se sentirem parte, criar variáveis, reconhecer, criar rotina para ver como que foi a instalação do cara, premiar o cara que instala melhor. Então o conceito nosso de mercado está mudando. Não é fazer a qualquer custo. É proximidade. E sabe uma coisa legal que você falou que a gente precisa estar atento? Eu passei por isso na Hering no final dos anos 2000. A Hering, quem conhece a Hering, marca de roupa, quem tem camiseta, pijama da Hering, é nós. Isso aí, ó. Não estou mais lá, mas o produto é bom. Na Hering, a gente passou de um processo que a gente vinha de uma quase falência para um processo de crescimento. Em 2009 foi a marca mais valiosa do mercado em 2009. Eleita pela Exame, mais admirada. Qual que era a minha briga no board lá de executivos, né, no comitê? A gente está preguiçoso. Todo mercado que cresce rápido, que cresce como cresceu o mercado de telecom nos últimos 2 anos, por que eu vou me estressar fazendo pesquisa, entendendo o que o meu cliente está sentindo? Eu estou crescendo. Então, o grande risco agora é a gente achar que entende o cliente, achar que sabe o que ele quer e cair nessa armadilha de achar o que ele quer, porque a gente vem de um histórico de alto crescimento. Aproveitem a oportunidade que vocês têm para ouvir essas pessoas e fazer o ajuste fino daquilo que você promete para o que você entrega. Isso. E para garantir esse crescimento, Gabriel, como é que a gente, com a sua filosofia aplicada nos negócios, como é que a gente pode garantir esse crescimento das vendas? A gente falou de muita coisa importante aqui. A gente falou de experiência, a gente falou de treinamento de vendedores, a gente falou de recrutar bem, que é uma coisa que lá no Grupo PSA a gente tem uma divisão só de recrutamento, a gente atende o Brasil todo, que é justamente aplicar as boas práticas de seleção para vendas. Eu vou passar aqui rapidinho, mas eu não queria que fosse uma apresentação exclusiva minha, eu queria que abrisse aqui algumas chaves para que a gente pudesse discutir. E basicamente, uma das coisas, já falando de filosofia, né? Tem um filósofo espanhol chamado José Ortega y Gasset, que é esse senhor que está aí. E ele tem essa frase, né, célebre, né, no livro dele, Memórias de Dom Quixote. Ele fala: eu sou eu e a minha circunstância. Se eu não salvo a ela, não me salvo a mim. Basicamente, o que o José Ortega y Gasset estava querendo dizer com essa frase é basicamente o que o Leandro estava aqui tentando nos dizer. Antigamente, o mercado de telecom era assim. E agora, muitas variáveis mudaram e isso naturalmente muda o jogo.
O que ele estava querendo dizer com essa frase é basicamente o seguinte: por mais que vocês tenham vontade de fazer, forças, motivações, competência, capacidade de realizar, como a gente acabou de comentar aqui, né, Rodrigo? O boom que os ISPs passaram nos últimos anos, por mais que isso aconteça, vocês tenham essa capacidade de mobilização, eu não consigo falar sobre a realidade dos ISPs, a realidade do teu time de vendas, se eu não considerar a atmosfera e o terreno ao qual eles estão inseridos, porque isso faz parte da nossa realidade. Inclusive tem uma máxima, né, uma premissa militar, que vem do militarismo, que eu acho muito interessante, que diz o seguinte: entre o mapa e o terreno, fique com o terreno. O que é isso? Significa o seguinte: por mais que a gente tenha planejado, por mais que a gente tenha vislumbrado possibilidades, cara, você conhece do mercado, muitas vezes olhando no olho do inimigo. Claro que aqui, no sentido figurado da palavra, mas o que eu quero dizer aqui é que a gente precisa compreender quais são as mudanças de atmosfera e terreno que estão acontecendo com a gente. E para isso eu gosto de contar esse caso. Eu não sei quem conhece o caso das mariposas de Manchester. Alguém já ouviu falar nesse caso aqui? Bom, acho que ninguém levantou a mão, então provavelmente é bem novidade para todo mundo. Manchester é uma região da Inglaterra que no início do século XX, inclusive esse estudo ele ficou muito popularizado por Charles Darwin. No início do século XX, essa região de Manchester na Inglaterra era uma região que começou a passar por um intenso processo de industrialização. E os pesquisadores, os registros dos pesquisadores até então mostravam o seguinte, que até o início do século XX, ali 1900, 1910, cerca de 90 a 95% das mariposas e borboletas naquela região, as mariposas eram mariposas claras, mariposas brancas, e as borboletas eram borboletas coloridas. Tinham borboletas azuis, amarelas, rosas e em diversas outras tonalidades. Só que conforme essa industrialização foi chegando e se potencializando na região de Manchester, literalmente eles passaram a emitir muito mais poluente naquela cidade, e literalmente a atmosfera daquela cidade começou a ficar cinza, escura, e a fuligem de poluição começou a se acumular nos troncos das árvores, a ponto de que eles começaram a ficar mais escuros. Naturalmente, o que isso acarretou? Essas mariposas e borboletas começaram a ficar mais em evidência pelo contraste com a atmosfera e o terreno. Logo elas foram, obviamente, entrando em extinção. E até hoje esse fenômeno foi tão forte que se você for na região de Manchester hoje, cerca de 90 a 95% das mariposas hoje são negras, são escuras. Por quê? Porque foram as que conseguiram se adaptar. Isso mostra o que para nós, né? Pegando aqui carona no que a gente está discutindo, que mudanças na atmosfera podem melhorar o terreno para alguns, mas certamente irá piorá-lo para outros, né? Então aqui eu acho que a provocação que a gente está discutindo aqui com a Cameli, com o Leandro, enfim, é basicamente tentar entender, para a gente ter alta performance em vendas e liderança, que é o tópico que a gente está trabalhando aqui, como é que a gente pode desenvolver isso considerando a atmosfera atual que nos envolve? Qual é a atmosfera que a gente está vivendo agora? Né? Essa questão, antigamente a gente comprava, agora a gente era comprado, agora a gente está comprando, como a gente estava falando ali, né, André? Então, umas coisas que eu acho importante trazer em vendas, é uma das coisas que o Rodrigo estava comentando ali, todo mundo quer falar. As pessoas perderam a capacidade de ouvir. Isso tem muito a ver com o que eu apelidei de efeito Times Square, porque foi a sensação quando eu estive naquela avenida famosa de Nova York, Times Square. Centenas de milhares de propagandas e publicidade, mídia rolando, centenas de milhares de pessoas transitando pela rua, carros, táxis, buzina, artistas, pessoas vendendo alimentos e bebidas. E óbvio que naquela oportunidade, quando eu conheci a Times Square, eu fiquei naquela sensação fiquei atônito, né? Fiquei, cara, quanta coisa acontecendo. Mas quando eu fui embora, eu fiquei com aquela sensação, cara, eu vi tanta coisa, mas o que será que eu assimilei? E essa é uma mudança de atmosfera atual. Hoje já se tem uma média que uma pessoa comum como eu, né, como os demais panelistas e como vocês que estão aí, a gente passa por cerca de 2.000 a 3.000 impactos de mídia diariamente. São as fachadas e publicidades, outdoor que você vê na rua, é a propaganda que você escuta do rádio, do Spotify, é o push que sobe no WhatsApp, é o panfleto que te entregam na rua. Isso dá cerca de um estímulo a cada 30 segundos. A cada 30 segundos tem uma pessoa, tem uma empresa, tem uma marca tentando captar a tua atenção. E é por isso que a nossa atenção está cada vez mais parcial.
E é interessante entender que a humanização, ela vem justamente no contrafluxo desse movimento. Peraí, tá todo mundo querendo falar, faça o exercício sobre o dia de ontem. Claro que muitos de vocês estavam aqui na feira, e talvez não valha porque esse contexto, mas pensem no ambiente fora dessa feira. Quantas marcas, quantas pessoas tentaram se conectar com você? Com certeza foi essa média de 2 a 3 mil, né, estímulos. Agora, de quantos você se recorda? Quantos conseguiram te acionar? Se você me citar 1 ou 2, eu vou dizer que você está muito bem, porque eu não consigo me lembrar de nenhum. Então, só para fechar minha fala aqui e passar aqui para a gente voltar à discussão, eu trouxe aqui quatro sentimentos do novo perfil de consumidor, que foi do estudo da WGSN. É um estudo bem recente, é um estudo de 2022, e faz muito sentido falar de sentimento em vendas. Por quê? Porque a neurociência e a medicina já provam que a parte de decisão de consumo, ela está associada às áreas do cérebro que trabalham o nosso emocional e não o nosso racional. Então, o primeiro sentimento é medo da mudança. A gente passou os 2 últimos anos tendo que se adaptar financeiramente, como que a gente vende, como que a gente adapta a estrutura de pessoas, como a gente recruta, a gente desliga, não desliga, vai para home office, não vai para home office. Então, assim, as pessoas estão estafadas, cansadas de terem que se adaptar. Um estudo da Gartner que complementa isso daí mostrou o seguinte, que em relação a 2019, pré-pandemia, a gente perdeu em cerca de 50% a nossa capacidade de adaptação a novas mudanças. Está todo mundo cansado, e é isso que está pairando no sentimento das pessoas. Como é que o teu ISP, como é que a tua área de comercial, como é que você como um agente comercial consegue conectar essa dor que está todo mundo sentindo, medo da mudança, e você consegue colocar isso no teu discurso de vendas? Segundo fenômeno, a desincronização social. As pessoas estão querendo encontrar suas próprias rotinas. Acabou aquele lance do horário comercial, né? Todo mundo fazer as coisas juntos. A gente está muito hiperestimulado por tecnologia. Hoje 60% dos brasileiros usam 2 telas ao mesmo tempo, pelo menos uma vez ao dia, e 30% usam 3 telas uma vez ao dia, pelo menos. Isso é muito intenso. Terceiro ponto, resiliência equitativa. As pessoas e os consumidores começam a te pressionar, é quase como se fosse uma obediência reversa. Antigamente eu estava refém, eu tinha poucas pessoas para consumir. Agora o consumidor está empoderado, ele pode acabar com a reputação da tua marca. E ele começa a te questionar, peraí, justo que você me puna se eu ficar inadimplente, vai ter uns juros, vai ter uma multa, vão cortar o meu sinal. Agora, e se você, provedor, me deixar sem sinal, como você é punido? Então essa pauta de equidade ela é muito forte. E por último, o otimismo radical. A gente passou os 2 últimos anos naquele estado de guerra, de sobrevivência. Cara, eu preciso sair do outro lado. Agora que a gente já saiu, o que fica é, preciso recuperar o tempo perdido. Como eu passo a enxergar a vida, o lado da vida que vale a pena ser vivido? Então eu vejo que isso é muito importante. E só para passar para vocês novamente, porque o painel está muito bom e eu estou adorando ouvir vocês aqui, eu queria até pensei numa provocação, só para falar em relação à liderança, como a Camille estava comentando, né? Você recebe um cargo que você está no nível da posição, né? E tem um exercício que eu gosto de fazer, que são 5 níveis da liderança. É o nível da posição. O segundo nível é o nível da influência. O nível da posição, o que te sustenta na liderança é só o status. Por isso que ele é o mais frágil. O segundo nível é o nível da influência, a sua capacidade de se comunicar de maneira coerente. Quando você tem um script, né, claro que pode ser humanizado, que não é previsível, cíclico e padronizado, Harvard já lançou um estudo que prova, as pessoas fazem o primeiro julgamento sobre a gente nos primeiros 7 segundos. Se a tua equipe comercial está fazendo abordagem nos primeiros 7 segundos, está aquela abordagem cíclica, previsível e padronizada. Olá senhores, me chamo Denise, gostaria de saber, Everson, se você teria 2 minutos para eu citar alguns planos de coberturas que temos na XPTO Company, que é, cara, esquece, perdeu o jogo. Ali não funciona. Terceiro nível, nível do resultado. Você influencia, a equipe te respeita porque você entrega resultado, o líder entrega resultado e a equipe quer ser igual ao líder. Aqui você conquista a legitimidade da liderança. Quarto nível é o nível do treinamento, como a gente falou. As pessoas falam, não, meu líder é fera, ele entrega, e além de entregar, eu quero ser igual ao cara, ele ensina a fórmula, ele me ensina a ser como ele. E o último nível é o nível da transcendência. É uma das maiores mentes da humanidade, da atualidade, que por acaso é a minha mãe. Ela costuma dizer que você só conhece uma pessoa quando você come um saco de sal junto com ela. E essa frase, apesar de ser forte, ela tem um fundo filosófico que é:
quantos ciclos de altos e baixos a gente é capaz de passar a ponto de criar e nutrir uma relação de admiração mútua. Eu vejo que isso é muito importante. Só para fechar aqui, pessoal, estou sentindo que está todo mundo muito calado agora, né? Se a gente estava com o astral tão alto. Eu vou só pedir para vocês fazerem uma coisa aqui, que eu adaptei agora e eu acho que faz sentido. Só porque a gente está aqui quase na hora do almoço, vou provocar vocês 1 segundo. Só levantem onde vocês estão agora. 1 minutinho para mim. Eu vou pedir para vocês, para que vocês podem levantar também, obrigado. Eu vou pedir para vocês abrirem os braços rapidinho aqui. Abram os braços. Qual que é o exercício aqui? Eu vou contar até 3. No 3 todo mundo bate palma junto. Por quê? Porque no 3 eu quero que a gente jogue uma energia coletiva. A gente vai fazer um barulhão e a gente vai acordar. Pode ser? Eu vou tirar aqui o microfone. 1, 2, 3. Pessoal, isso é para mostrar que liderança é exemplo. Vocês bateram porque eu bati. Então, se você tem um líder na tua área comercial, esse líder precisa estar na trincheira. Ele pode ter gestão, ele pode ter outras atividades, mas ele precisa eventualmente estar na ponta, olhando no olho do cliente. Fez sentido para vocês? Quem gostou, levanta o indicador aí para mim. O indicador ou o polegar? Valeu, pessoal. Obrigado. Técnicas. Pegando essa deixa do Gabriel, Cameli. Quais são essas melhores técnicas, né? O Gabriel usou uma técnica para envolver, e são essas técnicas que a gente faz para envolver o cliente, né? Como é que a gente pode enxergar essas melhores técnicas para ser aplicados, né, à venda? Como é que a gente pode treinar o nosso time em relação a isso? Boa, excelente pergunta. Primeiro que não tem uma bala de prata, né? Então, para cada operação comercial você vai ter técnicas diferentes, para cada tipo de venda. Se você está fazendo uma venda, por exemplo, corporativa, uma venda B2B, provavelmente as técnicas que você vai usar não são as mesmas técnicas que você vai fazer, por exemplo, com a equipe que está lá ao telefone vendendo para o cliente final no B2C. Mas existem técnicas que são recomendadas aí que vocês estudem sobre e avaliem o quanto elas são aderentes para a sua operação comercial, né? Eu sempre começo falando que todo bom vendedor deveria se especializar em programação neurolinguística. Um exemplo do nosso colega aqui, né? Então, um bom vendedor conhece muito de programação neurolinguística, sabe aplicar, sabe ser um bom analista comportamental, conversar com o cliente no telefone e diagnosticar se esse cliente é um cliente dominante, se é um cliente influenciador, se é um cliente de estabilidade, de cautela, se flexibilizar o perfil desse cliente, né? Então, criar conexão, criar rapport com o cliente é justamente espelhar esse cliente. Só que para espelhar o cliente você precisa entender de perfil comportamental, senão você não consegue. Então, programação neurolinguística é a base para um bom vendedor. Depois disso, a gente tem técnicas de prospecção, né? Então, tem técnicas inovadoras aí como PVC Sales, do Mário Martinez da Vengresso. Tem técnicas de qualificação como GPCT, Bunch da HubSpot e da IBM. Tem técnicas de vendas como Spin Selling, que é uma técnica super antiga, muitos vendedores até hoje não conhecem, ou conhecem e não sabem aplicar, né? Também tem isso, porque Spin é uma técnica fácil se você conhece o negócio e o produto. Se você não conhece o negócio e o produto, não adianta saber Spin. Tem uma técnica de vendas que é uma das mais inovadoras que existe hoje, de 2011, que é The Challenger Sales. É uma técnica que, se você trabalha com vendas, se você não conhece, deveria conhecer, né? Tem técnicas de negociação, então acho que vocês passam muito por isso, né? De ter que negociar com o cliente, porque o cliente, às vezes, mesmo quando você gera valor, ele ainda assim esbarra no preço. Mas eu pago tanto, você está me oferecendo tanto. Então, desenvolver a equipe com técnicas de Harvard de negociação, mapeamento de interesses, elevar o BATNA, ter um valor de reserva, descobrir a zona de possível acordo com o cliente. Assim, tem muita técnica, André, muita mesmo. Então, assim, quem trabalha com venda, gente, não se enganem. Conhecer do produto e conhecer do negócio é só o básico, né? Técnicas de vendas tem infinitas, a gente tem que avaliar qual é a mais aderente para o modelo de venda de vocês. Presidente, só para complementar aqui, que você falando das várias técnicas, isso é bem no nosso negócio de telecom, é bem diferente. Exemplo, você tem um canal de vendas, a central de vendas, é o que a gente até estava falando ali dentro, a importância do CRM.
Acho que a grande maioria dos provedores não faz CRM e acaba que a gente perde times interessantes. Por quê? Você tem um cliente que é venda quente, fecha imediatamente com você, e o processo de venda telecom, a boca de entrada dele tem que ser bem trabalhada, que é o quê? Boas-vindas ao cliente, focar no... Já a gente está falando muito do modelo de Jordan Belfort, é o que eu aplico, que é entenda a necessidade, venda. Outra coisa que eu gosto muito, mostre a diferença do seu provedor. Você tem CDN da Netflix, CDN do Google, tem PPT internacional, mostra isso diferencial. Não deixa de mostrar isso para o cliente, para ele entender que o preço tem coisa agregada. Aí você começa o processo de apresentação do produto, nunca apresentar o preço primeiro. E agora o PAP mudou muito, que o PAP não é sair para vender. O PAP, você olha, Leandro, contratei 50 PAP, 100 PAP, pus tudo na rua, ninguém vendeu nada. Pera aí, você pôs o PAP na rua, dá para ele um questionário para ele identificar necessidades. Até a gente está usando muito porque o nível de PAP, aí entra na roda de competência, que é um nível de profissional que não é igual de um cara, uma operação gigante, que então não estou achando PAP. Eu falei, como que vocês estão fazendo a entrevista? Ah, nós estamos fazendo com eles videoconferência. Meu filho, o PAP mal tem um celular. Você tem que, porque a operação é muito grande, eu falei, não, você tem que achar o cara aí que vende um doce na rua, o cara que está acostumado, porque o cara de rua, o PAP é um cara muito cru, é um cara assim, mais difícil. Então, o cara que você coloca no PAP, você vai qualificar ele, você tem que achar o perfil bacana. E uma das coisas importantes que a gente não falou, para trabalhar com venda tem que ter ambição, tem que gostar de ganhar dinheiro, tem que ter comissão boa para o cara, e a gente está aplicando muito o modelo agora de consequência da comissão. O que é? O cara tem um variável bom lá, mas se ele bater meta 3 meses seguidos, tem premiação. Porque o setor de vendas, eu venho do setor Ambev, né? Que a gente sabe que o cara se motiva é com dinheiro, não é só com tapinha nas costas. E aí achar as pessoas certas, pegar um pouco, eu acho que eu pegando muito essas matrizes aqui desse tudo, é o quê? Nós temos que ter uma estratégia e ter as pessoas certas, processo de seleção. Então entra muito através dos canais, e a venda para empresas é totalmente diferente, porque achar o cliente ideal, mapear os clientes sonho, então tem muita coisa que tem que aplicar na prospecção, não é só, eu vou melhorar minha venda aqui, não. Você vai colocar um canal de tráfego, vai colocar tudo, você tem que estar muito preparado em cima dos seus canais para você, porque teve operação que a gente fez uma estratégia de venda tão boa que a operação não deu conta de instalar, porque a capacidade era muito grande. Então tem que ter tudo muito bem montado, muito bem trabalhado, a operação inteira olhar, todo mundo com foco no cliente, isso é muito bacana. E às vezes, Quintão, as pessoas confundem o PAP com distribuidor de panfleto. Isso mesmo, demais. Então, acha que é só bater lá, distribuir panfleto e um script definido. Eu vou abrir até um pouquinho da caixa preta nossa estratégica de PAP, que é o seguinte. Como que eu faço PAP hoje? Eu pego a rua, desenho lá para o cara segunda-feira de manhã. Não sei se o David está aqui. Está aqui? O David está aí? Não chegou ainda não. Aí está ali. Um abraço. David hoje é um dos melhores especialistas treinador de PAP, parceirão meu, trabalhamos junto. Qual que é o maior erro do PAP? Primeiro, não ter o líder de campo. Se você tem PAP, não está indo porque você não tem um líder de campo. PAP tem que ter um cara de campo. Segundo ponto, tem que mapear as ruas. Quais as ruas vão fazer? Até o horário do PAP influencia. Porque o cara não vai achar 8, 9 horas da manhã, não vai bater na porta, não vai achar ninguém em casa. Então ele tem que mapear e falar, peraí, esse cara visitou, é cliente, está claro. O que esse cara tem de oferta? Porque ele foi, mapeou, tentou vender, não conseguiu, ele vai sentar na mesa. Semana retrasada, a gente fez um PAP em Belo Horizonte, em 2 ruas, lá em BH, 3 ruas, 3 avenidas. E qual que foi o ponto? Eu vou ter que buscar agora telefonia fixa e TV. Porque eu vi que o único motivo que eu faço o cara sair para ser meu cliente, para viver uma experiência diferente, que eu vou ter que agregar muito serviço. E aí entra o que o Matheus Mamentini está falando muito, o que eu já tenho em outras operações, que é o quê? A gente está colocando muita parte até de câmera hoje, sendo muito serviço. Tem operação que nós estamos com 50 produtos hoje para oferecer para o cliente. Para quê? Para mim trazer o cara de uma forma. Então, o panfleteiro hoje é uma coisa. O panfleteiro fortalece o canal meu de central de vendas. Ele traz uma oferta que a taxa de conversão é baixa, mas você tem que fazer. Agora, o PAP, ele é um cara que vai ser o promotor de vendas, é o cara que vai identificar oportunidades. Ele não vai só sair e bater na porta. André, posso fechar, só dar uma complementada Pode. nessa questão das técnicas, que eu acho muito legal. Para a gente não fazer aquele... cada cidade que eu vejo, aquele atendimento padronizado, cíclico, previsível e padronizado, aquele atendimento que não gera valor, enfim, cada cidade chama de um jeito, né? Aquele atendimento Ctrl-C, Ctrl-V, como a Camille estava comentando aqui, que é muito difícil, né? E aí a gente tem os 4 E's para gerar valor no processo de venda e de interação com o cliente. Você gera valor e cria uma relação diferente primeiro, quando você ensina ou educa o seu cliente.
Você gera valor quando você entretém o seu cliente no processo de venda. Você gera valor quando você emociona o seu cliente no processo de venda. E você gera valor quando você demonstra entusiasmo, que inclusive é a minha palavra preferida do dicionário, né? Entusiasmo é uma palavra de etimologia grega, vem de enteos, aquele que está em Deus, aquele que tem Deus dentro de si. Então eu acho isso muito belo. Quando você pega aquilo que você tem de melhor para colocar à disposição dos outros para servi-lo, é incrível. Eu gosto de dar um exemplo, e aí eu vou pegar um exemplo. Eu gostei que o Leandro deu um exemplo muito do segmento de telecom, e obviamente, né, a gente está aqui para discutir isso. Mas às vezes é legal, para a gente tornar mais plural, pegar um exemplo fora, só para ilustrar o que a gente está falando aqui. Eu atendo o pessoal da Chili Beans há um tempo já. E recentemente eu estava no shopping, a passeio mesmo, sábado, com a família. E por acaso o gerente do shopping que eu estava passando me viu andando e falou: Gabriel, chega aqui, me dá um abraço e tal. E eu parei ali 5 minutos para conversar com ele. Nessa que eu estava ali botando o papo em dia, eu vi um cliente entrando numa loja. Ele passa por trás do gerente, se direciona lá para os displays, começa a experimentar uns óculos. Dá nem 1 minuto, eu percebo que a vendedora notou que o cliente entrou e ela vai se dirigindo em direção ao cliente. Nesse momento, eu realmente falei: deixa eu observar, porque se a gente treina essas equipes, agora é a hora da gente fazer um cliente oculto, né? Vamos lá, eu estou aqui, mas vamos ver o que vai acontecer. E a primeira coisa que eu pensei foi: espero que ela não faça uma abordagem padrão. Por quê? Porque a gente já sabe, a abordagem padrão tem uma tendência a te gerar uma resposta padrão. Então é aquela coisa: olá, seja bem-vindo, posso te ajudar? Não, obrigado, estou dando só uma olhadinha. Por quê? Porque aquela abordagem Ctrl+C, Ctrl+V. E quando ela foi se direcionando para ele, eu fiquei assim: nossa, vamos ver como é que vai ser essa abordagem. E para mim é boa surpresa, essa vendedora se dirigiu para o cliente e falou assim: tudo bem, posso te ajudar a nunca mais errar na escolha de um óculos na sua vida? Nesse momento, quase eu, que não tinha nada a ver com aquele atendimento, estava de fora ali, quase falei: opa, eu gostaria de aprender isso. E ela pegou e falou assim: esse óculos que você está experimentando, você gostou? Ele falou: poxa, estou experimentando, o que você achou como especialista? Ela falou: olha para o espelho, primeira coisa, sorria. Ele sorriu. Ela: fique sério. Ficou sério. Sorria novamente, ele sorriu. Fique sério, esse não é o óculos para você. Nessa mesma hora eu falei: cara, que técnica, que abordagem que é essa, né? Ela falou: olha só, quando você sorri, a maçã do seu rosto está levantando o óculos. E isso não é legal, porque você vai estar interagindo socialmente, seja no seu trabalho, seja com seus amigos. Então é o seguinte: você tem bom gosto, esse modelo é legal. Vamos pegar um outro, eu vou pegar aquele que tem 2 plaquinhas aqui, que não vai deixar subir no teu rosto. Ela foi lá, encontrou outro, experimenta, olhe para o espelho, sorria. O óculos ficou estático. Ela: tá vendo? Primeiro item, o óculos não pode mexer quando você sorri. Eu: cara, legal. Segundo critério, coloque um dedo aqui nas têmporas, que é essa região ao lado dos olhos. Tem que dar mais ou menos 1 dedo de distância. Se você tiver dificuldade de colocar o dedo, está apertado, significa que o óculos está pequeno para você. E se você tiver muita folga, é provável que esteja grande. O rapaz colocou 1 dedo de cada lado, perfeito. Ela falou: e o mais importante agora, olhe para o espelho, você vai pegar essa linha da armação que passa acima da tua sobrancelha e vai imaginar um ponto na ponta do teu queixo. E quando você imaginar essa linha acima da tua sobrancelha com a ponta do teu queixo, tem que formar um triângulo equilátero. E honestamente, eu olhei para a cara do sujeito experimentando o óculos e dava quase para dar uma aula de geometria na cara dele. Ele olhou com aquela sensação de espanto e depois de ter dado essa pequena aula, ela vira e traz uma técnica de fechamento, que é a técnica 2 options, 1 choice. Facilite o processo de decisão. Ela poderia ter falado: e aí, o que você achou? Vamos levar? Aí você gerou instabilidade. O que ela fez? Ficou ótimo, esse é o óculos ideal para você. Só para eu agilizar lá no caixa, é crédito ou débito? E óbvio, converteu. E eu senti que o cliente saiu de lá com aquela sensação de: estou empoderado e vou chegar em casa tirando uma onda, ensinando essa mesma abordagem para as pessoas que eu conheço. Então é muito disso, como você educa o seu cliente no processo, como você entretém. O que custou essa consultoria de 5 minutos para ela, né? Esse é o ponto de vista que eu queria complementar. Obrigado, Gabriel. E já quase no fim do painel, antes de abrir para vocês, a última pergunta para o Rodrigo. A gente está falando aqui em técnicas de vendas, em PAP, em como trazer o cliente.
Mas nas redes sociais, como é que a gente pode acelerar essas vendas ou até desacelerar? Essa comunicação pode ser até negativa. E que cuidados e desafios a gente pode trazer nessa comunicação com o cliente nas redes sociais? A primeira coisa, cuidado com as dancinhas, né? Principalmente se for uma pessoa meio desengonçada como eu, não vai sair fazendo dancinha por aí, não. Nas redes sociais, as pessoas elas não estão procurando alguém para vender nada para elas. Elas estão procurando se entreter, elas estão procurando se educar. Esse exemplo que o Gabriel deu é muito bom, porque esse tipo de educação, esse tipo de informação é fundamental para que eu consiga ter uma melhor valorização do produto que eu estou comprando. Então, o cliente ele não sabe a questão de disponibilidade da banda, se basta somente contratar que vai pegar no Wi-Fi da casa inteira. O cliente não sabe o que é mega. O cliente não sabe o que é mega, e aí a gente está querendo falar de megahertz, de megabytes, enfim. Se a gente for olhar a Apple, o Steve Jobs não falava de... Demorou, né, para alguém falar de Steve Jobs, né, na discussão, mas tudo bem. Ele não falava sobre megahertz, pouco importava, né? Então, quando a gente está educando uma pessoa, se você consegue explicar para mim algo que eu ainda não sei, e aquilo faz muito sentido, e você me ajuda a ser um melhor tomador de decisão, naquele momento eu assumo que você é o especialista que eu estou procurando. Então, como cuidado nas redes sociais... primeira coisa, cuidado para você não ficar só postando panfleto de preços e pacotes. Isso, na hora, você vai ser ignorado, o algoritmo vai te pular, e você vai ficar se questionando como que você tem 10 mil seguidores e teve 2 visualizações. Então tem que tomar muito cuidado. Não entrar em sorteio, não entrar em nada. Se você entender o poder que R$7 por dia e um vídeo que educa as pessoas, segmentado para região onde você atende, entender o poder que isso tem, porque você vai mostrar um vídeo não você vendendo o seu produto, você vai fazer um vídeo que vai entreter. Você pode até pegar uma coisa, uma pauta quente de algo que está acontecendo. Saiu Stranger Things, ou então saiu agora para os mais nerds que nem eu, saiu aí o Obi-Wan Kenobi na Disney Plus. Pode ser um assunto. Agora imagina só você falando sobre a frustração que é você estar assistindo o primeiro episódio do Obi-Wan Kenobi e travar, e eu não consegui assistir. Ou então você está falando com uma pessoa muito importante para você que está viajando do outro lado do mundo e você não consegue ouvir nem ver a pessoa. É sobre seres humanos. Esse seu vídeo, se você impulsiona ele sem ficar se preocupando muito com segmentação, e você impulsiona ele no raio onde você atende, onde o teu negócio atende, e depois para as pessoas que assistiram, porque o pixel do Facebook é muito inteligente, né, do Meta, ele vai saber quais são as pessoas daquela região que assistiram 75%, 90% do seu vídeo. Adivinha para quem você vai fazer remarketing? Falando do teu plano, ou trazendo uma oferta especial, ou com um link para o WhatsApp do seu time de especialistas, para as pessoas que assistiram o teu vídeo de entretenimento. Então, como estratégia hoje nas redes sociais, é a gente procurar entender o que as pessoas estão consumindo nas redes sociais. Então, sai dessa de postar venda. Vamos entrar nessa questão de entreter. Ah, mas Rodrigo, mas eu não sou bom de entretenimento, eu não vou contar piada. Arruma alguém que tenha a ver com a tua marca e que vai expressar os seus valores melhor do que você. Se você não tem condição de chamar o Luan Santana, não, o Gustavo Lima, se você não tem condição de chamar... então, se não tem condição de chamar o Gustavo Lima, a Ludmilla... É uma coisa muito importante que a gente está fazendo para os provedores, porque envolve custo, é pegando blogueiras regionais, colocando como embaixadoras do nosso produto. Não.
Bom, fantástico. Então, tem um cliente de mentoria, né, que é dono de papelaria no interior de São Paulo. Eu falei para ele, cara, quem que é seu cliente? Ah, eu vendo aqueles cadernos de hoje, que eu adoro caderno e canetinha, né? Minhas filhas piram com isso. Tem um caderno que você monta do jeito que você quer, muda a capa, coloca, né? Isso é febre da molecada. Será que eu consigo encontrar dentro das escolas quem são os micro-influenciadores daquela escola? Aí ele encontrou uma menininha bonitinha lá de uma escola que tem 300 seguidores, mas é todo mundo daquela escola. Aí encontrou uma outra e começou a usar essa pessoa para mostrar os produtos, para fazer live. Eu falei, cara, monta um espaço dentro da sua papelaria. Tem mais de 100 anos a papelaria. Monta um espaço na sua papelaria, bonito, e deixa bem convidativo para que essa molecada venha aqui e faça live, faça TikTok, faça dancinha, faça do teu negócio o movimento. Traz a tribo para dentro. E nas redes sociais mostra para essa tribo que essas micro-influenciadoras estão contigo, estão falando da tua marca. Então, a gente tem que sair dessa venda de preço. A gente precisa vender essa experiência. E como que eu vendo essa experiência? Encontrando aquilo que é importante para mim. Eu vou contar para a gente finalizar, presidente, que a gente já está com o tempo estourado. Teve uma pesquisa, uma experiência feita em Nova York. Eles pegaram um violinista, e esse violinista clássico, tocando com um Stradivarius que valia 3 milhões de dólares, avaliado o Stradivarius que ele estava tocando. E na estação do metrô que ele estava tocando, 4 pessoas pararam, e depois que ele terminou de tocar, ele tinha 20 dólares no chapéu. Colocou um chapéuzinho lá. Esse mesmo violinista foi tocar num dos lugares mais badalados em Nova York, com ingressos que partiam de 200 dólares a 1.500 dólares, e lotou. Então, às vezes você fica pensando, meu cliente é todo mundo que chega para mim. Quando você entender que o teu negócio talvez não seja para todo mundo, e passar a direcionar para as pessoas certas, essas coisas fazem a diferença. E aí vai por uma revisão de modelo de negócios. Rodrigo, não tenho margem suficiente. Construa um modelo de negócio que faça sentido atender somente as pessoas dispostas a pagar caro para ter um serviço premium, a pagar caro para ter a sua assistência com o treinamento que você dá. E sai daquela briga por preço, por desconto e tudo mais. Isso nas redes sociais é muito importante. Falar sobre essa visão e a gente construir essa tribo em torno da nossa marca. É isso. Obrigado, Rodrigo. Tribo, esse é o grande desafio, né? De trazer que a pessoa goste da marca, se identifique com a marca. Isso é um desafio que a gente precisa vencer. Bom, pessoal, vou abrir para perguntas. Se alguém tiver, o Bernardinho já chegou, né? Então, só lembrando, daqui a pouco a palestra do Bernardinho, ele já passou aqui que eu vi. Então, para a gente estar avançado na hora, acho que abrir para perguntas. Tem 2 perguntas. Vamos com essas 3 e aí a gente mata se for rápido. Aqui na frente, por favor. Aí dizer o nome, o provedor e o estado, por favor. Boa tarde, tudo bem? Eu sou Edson da Navex Internet de São Paulo. Primeiramente, quero agradecer vocês pela experiência, né? Que é surreal, uma coisa muito nova para mim. E minha dúvida talvez seja para o Leandro. O que acontece? Na região, a gente tem um problema que os provedores estão vendendo 300 MB por 99. Só que os clientes, eles não têm capacidade para receber esse 500 MB por 99. E a gente não fornece por conta disso. Só que quando eles contratam, eles têm aquela fidelidade de 1 ano para depois a gente conseguir ficar com esse cliente. O que a gente tem que fazer para conseguir esses clientes antes dele oferecer o nosso 50, 80 MB por 89? Muito obrigado. Essa questão da banda é uma discussão muito grande que a gente tem, né? Eu vi essa semana que um cara lançou 2 GB por 149, o coração até dói na hora, né? Me passa até mal, eu falo assim, tá melhor eu comprar o link dele para colocar no meu provedor. Hoje o que a gente trabalha muito forte?
é trabalhar com o cliente. A gente sabe que as velocidades, elas se tornam assim, o cara vende 200, aquilo ali, o outro vende 300. A gente trabalha muito forte hoje o onboard, principalmente para essa questão do cliente. Olha que coisa interessante, nós vamos fazer lá na Speed Travel em Rondônia. É um trabalho novo focado em experiência. Hoje o cara vai instalar, eu tenho o técnico, a gente treinou o técnico para fazer um onboard. Ele senta com o cliente, ele explica. Aí entra várias variáveis, mas uma das coisas mais importantes que eu estou trabalhando muito é o onboard hoje. É mostrar para o cliente. Acaba que o cliente compara, mas a tal provedor vê, ela vende 300 megas a 99, você está vendendo X. Então, o que eu faço hoje é um onboard. As minhas campanhas de vendas, os panfletos, tudo igual você estava falando, eu não trabalho preço nela. Eu trabalho assim, planos até 500 megas a partir de 89. Então, tá dando microfonia. Tá, né? troca aí. Então, hoje, o que a gente faz muito forte é o onboard, é o brand da marca. Eu tenho um provedor que a gente está enfrentando uma concorrência muito agressiva na cidade. Entrou um concorrente vendendo 400 megas a 79 por um ano. Aí você fala assim, esse cara é louco. Alguma coisa ele está fazendo, porque a conta não fecha. Mas cada um com seus problemas. Então o que a gente focou muito na construção? Do brand. O brand da nossa marca. Então fortalecer as ações, tudo focado, conteúdo. Então a gente está muito presente na cidade. Então tem várias variáveis. O que eu falo hoje é trabalhar o brand da sua marca. Isso é muito importante. Eu lembrei de eu vou falar bobagem. Eu lembrei de uma coisa muito grande. Se alguém for dono desse carro, não fiquem bravos comigo, hein? Sabe o Veloster? Era o carro para ser uma máquina que ultrapassa todo mundo, né? E aí o Zuninho branco com escadinha em cima dão ralo naquele Veloster, que de veloz não tem nada. Então você pode posicionar a sua marca como aquela que promete e entrega a velocidade. Não que promete o veloz ser a mais veloz de toda e no fim é a tartaruga. Você pode usar de uma forma muito de brincadeira isso, se isso fizer sentido para o DNA da tua marca. Uma coisa importante também, você focar muito no Wi-Fi na casa toda. Eu venho percebendo, estudando as bases, que o LTV, olha que coisa interessante. O que é o LTV? O Long Time Value da sua operação. Eu gosto muito dos BIs por isso, que a gente analisa muito. Os clientes que têm ponto adicional são os que menos cancelam. E a gente coloca o ponto adicional como um SVA. E a gente vende para o cliente esse combo, né? Então, eu não vendo para o cliente o equipamento, eu vendo para o cliente a navegação. Então, eu estou focado muito nisso. A gente já utilizou algumas operações, uns testes agora. Eu gosto muito de testar algumas coisas em alguns clientes. Vamos testar velocidade limitada. Não foi muito interessante, não. Não gostei muito dessa... não vendeu tanto. Porque o mercado, querendo ou não, você tem que trabalhar mais ou menos igual para ter uma percepção do seu produto. A gente colocava ilimitado, fizemos uma campanha agressiva, tudo. Não virou. Volta para os 200 mega, volta para os 300 mega. E aí a gente voltou a ter, só que a gente focou muito hoje na experiência. Exemplo, o técnico chegou para instalar, instalou tudo bonitinho, identificou. Já identificou que o cara tem a TV da caixinha, coloca no cabo, dependendo da quantidade. E aí a gente criou um serviço de SVA também, que é o Home Assistant, que a gente coloca isso como um SVA junto no nosso produto. Que é o quê? É pegar as coisas que a gente já faz e trabalhar isso de estratégia, de diferenciação. Eu estou muito nessa discussão de diferenciação. É mostrar. Tem gente que tem SVA e não mostra o SVA. Não mostra o SVA que tem. Então tem que trabalhar muito a estratégia de diferenciação. Para o cara olhar para o seu produto de outra forma. Então é tudo isso que a gente está buscando. Exemplo, o Clube Certo, esses clubes de desconto. Tudo que for possível nós estamos fazendo dentro de uma forma de custo. Não adianta também fazer loucura, sair enchendo de coisa e a conta não fechar. Então diferenciação, brand de marca, a instalação do técnico, colocar a casa toda funcionando, testar os equipamentos, testar a velocidade. Outra coisa importante, pede o técnico, coloca um procedimento, testar a velocidade no celular do cliente. Porque você vai, tá vendo, seu celular não está passando. Aqui ó, o técnico mostra, no meu está passando, aí eles têm que treinar. Acho que o mais importante, o que eu vejo é o treinamento da equipe. Obrigado. Não sei se tem a última pergunta, a gente não vai conseguir. Última, rápida. Nome e provedor. Euclides, eu sou do provedor no estado do Rio de Janeiro. Ficou muito claro no debate da importância do treinamento, da abordagem, e a gente tem um foco, um modelo muito padrão nas nossas empresas de você investir na equipe de vendas, e uma vez que você fechou a venda, já dispara um sistema automático de iOS para instalação, estoque, kit, e o instalador vai para a casa do cliente. E a gente vê que na realidade as oportunidades muitas vezes
são muito mais visíveis e mais fáceis de comunicar na hora que o técnico está dentro da casa do cliente. É uma oportunidade única, e é o caso do óculos lá que o cara foi comprar. Então a gente verifica, será que o investimento todo de vendas e treinamento não deveria ser dos nossos instaladores? E eles deixassem, e a gente saísse do padrão de meta, de volume de instalações por dia, coisas desse tipo, por isso, e aí sim, vendas feitas e mudar o modelo de comissionamento, coisas desse tipo? Para quem? Então, ou qualquer um deles aí. 2 minutos. Na verdade é o seguinte, tem que ser misto. Porque a gente sabe que o Tiani, ele está sendo um fator bem complicado para nós hoje. Hoje o Senada Telecom, a gente está fazendo de tudo para reter. Hoje eu falo que o setor de retenção, ele é o mesmo jeito que é o setor de venda, até mais agressivo. Eu estou fazendo um trabalho agora na Sempará. Sempará sofreu, olha o cenário da Sempará, gente. As tags agora são de graça, não tem mais mensalidade. E a gente está tendo que redesenhar o mercado todo de uma vez. Então o que eu vejo hoje? Tem que fazer um misto. Eu coloco comissão de produtividade, porque se você não colocar a produtividade, o danado do operacional, se não tem a produtividade, ele vai se acomodando. Então o que eu faço hoje? Eu crio variáveis, premiações, eu treino o cara. Aí entra uma coisa muito importante que eu estou fazendo uma operação grande agora, eu criei um trainee de manutenção. O que esse trainee faz? O técnico, cada semana, cada dia ele roda com um técnico. Ele vai para ver se o cara está garantindo o onboard do cliente. E aí entra também uma outra coisa que eu estou fazendo agora, muito legal, que veio de benchmark. As fotos da instalação são 8 fotos. E eu peço para ele tirar foto de tudo. PTO, tira foto de baixo, vê de cima quando deu o nível de sinal, tira foto da casa do cliente, tira foto dos equipamentos do cliente. Por quê? Porque na hora que a minha menina vai fazer o feedback, eu agora não estou trabalhando com feedback mais de 7 dias. Eu trabalho com feedback imediato. Acabou de instalar, deu 10 minutos, já liga. Tudo bom? Estou vendo aqui, aproveitando. Porque a gente está fechando o circuito. Tem que treinar o cara? Tem. Mas acaba que não é o perfil, não tem um perfil de vendedor dentro da roda de competência. O cara que é operacional, é muito difícil eu ter esse perfil para mim poder escalar dentro da operação. A gente treina, mas a gente cria processos dentro da operação para que a gente feche o circuito. Porque vai ter assim, até no ponto que chegou, o técnico fez, olha que coisa bacana, a gente faz teste de velocidade em todos os cômodos da casa. Ele já identificou num cômodo da casa que já está baixo, aí ele vai, printa a foto, colocou no sistema. A menina da auditoria das instalações, ela olha, 4 cômodos da casa não ficou com velocidade boa. Ela já gera uma ordem de serviço para o comercial poder ligar para aquele cliente e falar um pouco com ele. Então a gente tem que trabalhar, é uma das coisas que... Eu estava num evento do Abílio, agora em janeiro, do Abílio Diniz, no meeting de CEOs, e uma das coisas que ele falou muito importante, foque nos processos e nas pessoas. Foque nos processos e nas pessoas. Então você tem que criar um processo que a gente sabe que cada etapa vai ser fechada, só vai passar por outro depois que fazer. Então hoje, dentro da consultoria que a gente faz os provedores, a gente adota muito hoje a auditoria. Porque hoje a gente passa no provedor, audita o provedor inteiro e sabe, seu fluxo de cobrança, tudo, a gente olha tudo como está sendo trabalhado, para que a gente trabalhe com foco na experiência e não tenha essas falhas do processo. Bom, pessoal, terminando nosso painel, queria agradecer o Gabriel, Cameli, Quintão e o Rodrigo pelo debate, pelo excelente debate. Pena que o tempo é muito curto, mas queria agradecer pela presença de vocês e de vocês que puderam acompanhar aqui. Muito obrigado. Tá? Lembrando que estaremos de volta às 14 horas com a palestra do Bernardinho. Esperamos vocês aqui. Até!